Fala, meus camaradas e minhas camaradas, sou eu, Gabriel Oliveira, M.S. Sejam muito bem-vindos ao Podcap, o podcast do Cap Grapiúna. Estamos hoje aqui com a presença da diretora do Cap Grapiúna, Denise Almeida. Seja muito bem-vinda, Denise. Tudo bem? Muito obrigada, Gabriel. Eu aqui agradeço, né, essa presença, por estarmos aqui inaugurando o nosso Podcap. E que alegria isso, né? Eu sou a favor da tecnologia, das redes sociais. Isso é conhecimento, isso traz ciência, isso conscientiza as pessoas. E a nossa função enquanto instrumento de transformação social pela inclusão é essa. É trazer conhecimento, é promover essa consciência do que é inclusão e qual é o nosso espaço. Eu agradeço muito o convite, eu agradeço muito por este projeto, quando o professor Dai, que é daqui do CAP, da informática, ele teve essa sacada, assim, olha, um podcap, né, um podcast do CAP, eu, de imediato, aprovei, e aí o professor Alan, que é nosso professor de música, mas também tem muita afinidade com a tecnologia, é também um expert, especialista. O professor Alan veio, que só enriqueceu ainda mais a proposta. E você, o nosso locutor, Gabriel, que é o nosso aluno, representante colegiado, que a gente se orgulha muito. Eu me sinto muito feliz por tudo isso e desejo todo o sucesso do mundo nesse podcast, o Podcap. Falou bonito. Nós agradecemos pela sua presença e ficamos muito felizes também com você aqui. Mas antes de começar, eu peço que você curta, comente e compartilhe aqui no nosso podcast. E também se inscreva no canal. Tá certo? Denise, antes de começar, podemos fazer uma audiodescrição? Sim, pois não? Então, vamos começar aqui. Nós estamos aqui na sala com 2 microfones, um microfone para mim e outro para a Denise, 2 notebooks, um para cada também, um monitor. No fundo aqui tem uma cortina na cor vinho. Eu estou com uma camisa amarela, um relógio na cor preta no pulso esquerdo e tenho barba, bigode, cavanhaque, sou homem, tenho acho que a base de 1,80 m de altura, né? A minha base, que nem eu mesmo sei a minha altura certa. E sou negro. E agora, Denise, por favor, sua audiodescrição para os nossos telespectadores. Maravilhosa essa iniciativa da audiodescrição. Nós temos uma plateia também com deficientes visuais em respeito a ele. Maravilhoso, eu parabenizo o Podcap pela audiodescrição. Então, eu sou baixinha, tenho 1,54 m, tenho uma pele parda, né, uma morena clara, em que essas terminologias que vivem mudando. E tenho um cabelo fino, né, com a idade tenho afinado mais. Levemente ondulado, os cachos têm desaparecido, mais ou menos um pouco abaixo do ombro, e o cabelo castanho, ainda tem uns fiozinhos de luzes douradas, mas está bem pouco, então está mais acastanhado mesmo. Estou com um casaco no tom de marrom, assim, mais ou menos, né? Um marrom, um bege escuro, uma camiseta marfim por baixo, tá o frio, né? Então é um casaco bem quentinho e relógio, assim, algumas coisas que mulher gosta, né, de se enfeitar. E tô com batom, né, que é uma marca que eu tenho, que eu gosto muito de batom, um batom rosa. E tanto que em Libras, Gabriel, você sabia que a minha marca é assim, né, desse sorriso e desse sinal do batom. Essa parte aí de batom eu tô por fora. Não conheço muito. Maravilha, então. Agora, podemos começar o nosso bate-papo? Sim, pois não. Maravilha, vamos lá. Denise, que é a diretora do nosso Cap Grapiúna. Vamos ver, Denise, fala um pouco o que é o CAP.
CAP, Centro de Apoio Pedagógico Grapiúna. Então, ele é um órgão da rede estadual, do nosso governo do estado da Bahia, para atender, dar apoio pedagógico a alunos com deficiência. Certo. E o que é que o CAP faz? Quais são os atendimentos que são realizados? O CAP, primeiramente, ele dá suporte a alunos com deficiência da rede estadual, mas tendo vaga, pode também acolher alunos da rede municipal, da rede privada e da comunidade, aqueles que já se formaram, não estão em escolas. Mas o nosso foco primordial são os alunos da rede estadual. Então, os alunos estudam nas suas escolas durante tempo integral, ou a maioria hoje, né, em tempo integral. Sim. E eles fazem esse suporte pedagógico no CAP. Então, como assim? Você tem um aluno autista, você precisa colocar na matrícula, no SIGEDUC, lançar no sistema que esse aluno tem uma deficiência, ou autismo, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, e o aluno aciona o CAP, e o CAP vai, em um turno, na semana, seja uma manhã inteira, uma tarde inteira, ele vai ter o AEE, um atendimento educacional especializado, com as nossas professoras, mais 2 oficinas. Todos os professores do CAP, seja do AEE, seja das oficinas, são especialistas em educação inclusiva. Ou em alguma específica, deficiência visual, em braille, deficiência auditiva, libras, intérprete, ou em AEE, no geral, em transtorno do espectro do autismo, deficiência intelectual. Então, todos os professores do CAP são especialistas em educação inclusiva. Então, o que é que, às vezes, Gabriel, a comunidade entende, os professores de outras escolas e pais também, que o CAP é como se fosse uma banca. Mas não é banca, não tem nada com isso, não tem nada a ver com banca. Sim. Então, no CAP, o aluno estuda na sua escola e, no CAP, ele vai trabalhar as questões cognitivas, desenvolver habilidades e competências como atenção, percepção, memória. Você sabe que, por exemplo, a deficiência intelectual tem uma grande dificuldade de memória de curto prazo. Sim. Dislexia também, Sim. tem outros transtornos a depender. Então, eles vão trabalhar isso, como trabalhar mais a memória de curto prazo para que ela se desenvolva e ele comece a ter sucesso na escola. O CAP não é banca dos conteúdos trabalhados, conteúdos programáticos da escola. O CAP ele faz um atendimento educacional especializado na sua deficiência para desenvolver questões cognitivas para que ele tenha sucesso na escola. Certo. E quantos tipos de deficiência? Você falou que tem o autismo, deficiência intelectual, mas ao todo são quantas? Nós temos 4 núcleos. Deficiência auditiva, que nós temos vários tipos, né? Surdez total, alunos que são aparelhados, surdez parcial, deficiência visual, que estão aí 2 grupos, os alunos cegos e os alunos com baixa visão. Certo. Então, eles enxergam menos e são muito importantes e uma quantidade muito grande na rede e muito invisíveis, geralmente nas escolas. A gente faz essa bandeira com a baixa visão. Deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo. Entra aí também o TDAH, que agora virou lei, né? Eu achei maravilhoso, e a dislexia. Então, temos também alunos com TDAH e alunos dislexos, que estão nesse grupo do TEA. Quantos professores ao todo tem no CAP? Nós temos 25 professores. 25, olha. E alunos ao todo? Ao todo, a gente está em 230 alunos. Tudo isso? Sim. Oh, rapaz, aí sim, isso que é bom. E como você falou, tem os atendimentos para essas deficiências visual, autista. E quais são esses tipos de atendimento? Tem música, tem informática, tem o quê? Bom, além do AE que o aluno tem no seu dia de horário, ele também vai ter oficinas. Então, ele faz o AE com a especialista e mais 2 oficinas que são adaptadas para eles. Então, não é a dança pela dança, nem a arte pela arte. É a arte, por exemplo, para o aluno com deficiência visual, com alto relevo, com texturas.
a dança para alunos com deficiência intelectual, a questão da memória, né, de você repetir. Há todo um cuidado e um amor para isso. E na questão da educação física adaptada, como é que funciona essa adaptação? A educação física adaptada é assim um núcleo à parte de sucesso no CAP. É tão importante as pessoas que, por ignorância, né, pela falta do conhecimento científico, não avaliam a importância da educação física para todos os alunos e para os nossos também, com deficiência ou transtornos. Então, o que acontece, por exemplo, nós tínhamos um aluno cego em que ele tinha um sonho de correr. Sim. É engraçado como a gente, né, não se imagina assim, como é que alguém tem um sonho em correr, mas ele é cego, então é difícil para um cego correr, porque ele pode cair, são muitos obstáculos. Sim. E aí a professora Luciana Fonseca, de Educação Física, ela colocou assim uma corda assim macia, né? E ela pegou um bambolê, ela adaptou o material todo para que ele realizasse esse sonho. E ela colocou de uma ponta a outra. Primeiro, ela ia com ele, até o momento que ele chegou a correr sozinho, né? Segurando nesse suporte. Nossa, mas ele chorava, coisa mais linda. Mas não é só isso, realizar sonhos. Por exemplo, elas fazem trabalho com a questão motora, cognitiva, tão sério, que aquilo, aí elas colocam vários obstáculos, por exemplo, né? A gente tem um aluno mesmo que tem muita dificuldade com obstáculo, ele não segue a linha. Sim. E ele vai para lá, para cá. No dia que ele conseguiu seguir aquele roteiro da linha com os obstáculos foi a na grande frente, vitória, né? o que aconteceu? Aquilo, Gabriel, vai repercutir na aprendizagem dele no todo, porque você está lidando com o cérebro, com questões cerebrais. Sem então, dúvida. na hora que você vence aquilo, motor que você não conseguia fazer, você está afetando sua linguagem, a escrita, afetando o próprio andar, os próprios movimentos, afetando também a fala. Então, o ser humano ele é um todo. Na hora que você resolve algo no cérebro debilitado, e a educação física consegue muito sucesso com isso, ele vai repercutir em outras questões. Teve também outro caso de uma menina que ela foi atendida no CAP e ela não falava. A professora de AE não teve sucesso com ela começou só com a AE. Ela não falava. E ela, em casa, falava. Aqui ela não falava, travava. E aí a professora de AE disse, olha, eu tinha uma ideia de colocar na educação física. Gabriel, adivinha, na primeira aula, ela soltou a fala, né? E aí ela soltou, e em casa também ela estava muda, mas foi uma coisa tão linda, porque a partir da educação física, do trabalho motor, ela conseguiu verbalizar, falar, digamos e repercutiu. Digamos que nesse caso foi uma forma dela se expressar melhor, né? Mas aí é que é mais complexo do que isso. Porque você está lidando com o cérebro. Sim. Entendeu? Aquelas questões, exercícios ali motores. Estou brincando. Eles estão enchendo linguiça. Não, não é isso. É muito sério. É todo um trabalho estudado para isso. Ela conseguiu falar não só no AEE, em casa. Ela voltou a falar. Então, é muito maravilhoso. Eu mesmo, aqui para o pessoal do podcast, os inscritos que não sabem, eu mesmo tenho deficiência visual. E eu já participei de uma coisa, por exemplo, que envolve atletismo, que envolve corrida. E digo que é uma grande vitória para nós que corremos, nós deficientes visuais, que temos essas conquistas. Coloco isso como exemplo. Maravilhoso. E a gente tem também mais oficinas. Então, eu já Quais disse são? a oficina de arte, a oficina de educação física adaptada, Sim. a oficina de música, que é um sucesso, né, com o nosso professor Alan, com o nosso professor Eliudson. Eles amam a oficina de música, aprendem a tocar instrumentos. E não é só chegar aqui para aprender a tocar. Às vezes não tem nem condição de aprender a tocar. Mas eles estão ali, ativando memória, lidando com notas, entendeu? Musicais, lidando com som. Muitos aprendem mesmo e começam. Alunos que já têm habilidade com instrumento musical, alunos que não tinham nenhuma e daqui começam a aprender a tocar, enfim. Não é só chegar aqui como um curso, né? Eu quero aprender música, instrumento. Não é isso. É muito mais do que isso. Vai tendo desenvolvimento. É uma questão, né? de socialização, de ludicidade, é uma questão de acolhimento, uma questão de trabalhar os neurônios para uma coisa nova, que é muito importante. Temos também a oficina de dança, que é um sucesso muito maravilhoso. Nosso dança grupo de dança é perfeito, eles amam e aprendem a coreografia. E naquele aprender a coreografia, você também está trabalhando com a memória de curto prazo e de longo prazo.
Então, há todo um contexto, socialização, saber dividir o espaço com o outro, há muitas habilidades envolvidas. Oficina de informática avançada, que nós temos com o professor Dai, principalmente para alunos de altas habilidades. Ele tem muitos alunos autistas. Então, muito boa essa oficina. É o desafio para altas habilidades, por isso que eles gostam tanto. Com certeza, a informática, a tecnologia é o que mais acontece ultimamente, né? Esses últimos tempos. E tá aqui para aprender, né? Interagir. E as pessoas pensam que é uma coisa simples, mas pode avançar cada dia mais. Nossa, e nós temos alunos que chegam aqui programando já, né? Os meninos de altas habilidades, eles têm uma inteligência muito acima da nossa. Sim. E já são crianças e com programação. Então, a gente precisava de um professor desse suporte, né, desse nível, de CorelDRAW, Photoshop, programação. E temos também a oficina de jogos pedagógicos, que as professoras ou utilizam jogos no computador pedagógico, seja de matemática, linguagem, memória, ou jogos físicos mesmo, de tabuleiros. Certo. Que bom. Isso aí é uma coisa muito importante, né? Para as pessoas que não conhecem o CAP, pode ter pessoas com deficiências, pais, parentes que estejam vendo agora, né, o nosso bate-papo, que possam vir aqui no CAP, ou até mesmo de outras cidades onde possa ter o CAP. Quantas unidades do CAP tem aqui na Bahia? Você sabe me dizer? Eram 11 unidades, né, do CAP, e o nosso governador, Jerônimo, abraçando a educação inclusiva, incentivando, sim, abriu 4 novos CAPs esse ano. Então, a gente está assim... Maravilha! Maravilha, porque a Bahia é muito grande, né? Com certeza, 417 municípios. E o CAP atende o território, né? O nosso CAP é o Litoral Sul. Sim. Então, é todo esse território. Ontem mesmo, nós estávamos em Bicaraí, Gabriel, realizando formação para a rede municipal e para a rede estadual, com o Colégio Selen e o Colégio Estadual de Cajueiro, e os professores da rede municipal, porque o governo do estado tem feito esse fomento da gente ajudar os municípios, da gente se colocar. E a inclusão precisa estar em todos os espaços, e a dificuldade em todas essas instâncias, seja particular, seja municipal, seja estadual e federal. Então, onde a nossa voz puder chegar, nós estaremos sempre prontos para servir. Então, quando a gente realiza uma formação em outra cidade, sempre a gente tem convidado o município para que eles também possam aprender, e eles ficam muito agradecidos por isso. E como é essa parte aí de formação que você estava falando? Explica um pouquinho melhor aí para os nossos telespectadores. Nós temos um núcleo de formação. Nós estamos agora com 2 formadoras especialistas, a professora Solange Sampaio, sim, maravilhosa, especialista em deficiência intelectual, e a professora Adeildes Moura, né, que nossa ex-gestora maravilhosa, especialista em transtornos do espectro do autismo. E, então, com esse núcleo, nós oferecemos às escolas da rede estadual uma formação. No ano passado, fizemos formação para 894 professores, acredita? Tudo isso? Foi muito maravilhoso. Comportamos todas as escolas estaduais de Itabuna, de Ilhéus. Itabuna e Ilhéus a gente conseguiu fechar, né? Graças a Deus. Que bom. Aliás, Ilhéus faltaram 2 que a gente está tentando negociar esse ano. E fomos contemplando 14 municípios. Então, no ano passado, foi uma carga horária maior, de 8 horas, com certificado, em que a gente trabalhou tópicos, assim, deficiência intelectual, o que é autismo, pistas metodológicas para ensinar autista, deficiência visual, o braille, o que é baixa visão, deficiência auditiva. Esse ano, a nossa formação fala sobre adaptações curriculares e sobre o PEI ou PDI, né, que é o plano. Então, por quê? Porque é a grande entrave do professor. Como assim? A partir de agora, o professor está tendo que fazer um PEI, né? Começou agora o Conselho Regional a exigir isso do professor em seu planejamento, adaptar o seu currículo, adaptar a sua aula e planejar para aquele aluno com deficiência em sala de aula. Mas o professor precisa dessa formação. Que deficiência é essa? O que é autismo? O que é dislexia? O que é TDAH? O que é deficiência intelectual? Então, nós estamos indo às escolas esse ano, sim, já fizemos em 9 municípios esse ano, trabalhar sobre adaptações curriculares, e aqui em Itabuna também. Então, em Itabuna,
Antes, a gente poderia centralizar tudo em Itabuna, mas o nosso CAP não é só para Itabuna, é para um território. Então, as escolas convidam, na rede estadual, a gente também vai atrás das escolas, e a gente tem feito isso e tem sido muito maravilhoso. Por isso que ontem nós estávamos em Bicaraí. E foi muito, muito bom. Com certeza, eu mesmo, se eu não me engano, tem uma aluna aqui que é deficiente visual, que ela é de Itajuípe, né? Sim, sim. Não, nós temos alunos de fora. Nós temos alunos de Ubaitaba. Ariel mesmo vem de Ubaitaba com a mãe toda semana. Temos de Barro Preto, temos de Ubaitaba, Itajuípe, Barro Preto, Almadina, Itacaré, São José da Vitória. Ontem mesmo, dia lá, descobrimos que tem um aluno precisando, distritos de Bicaraí, Cajueiro, e eu coloquei que o CAP está disponível. Tendo vaga, a prioridade é a rede estadual, né? No início do ano, a gente matricula todos da rede estadual. As vagas que sobem para outras instâncias, mas o nosso CAP, a gente recebe alunos de Ilhéus de várias cidades. Ótimo. Isso aí mostra que em alguns fatos o CAP é desconhecido, mas em outros também quem conhece quer a sua vaga, né? Quer ter a sua vaga garantida. E como é que faz para uma cidade requerer uma direção, alguma coisa assim referente ao CAP? A formação do CAP. Sim. Bom, aí o diretor entra em contato conosco, diretor da rede estadual, secretário de Educação municipais também tem procurado, entendeu? A nossa formação, e nós estamos disponíveis. Eu acho que um link assim melhor, um contato, um meio de comunicação é o nosso Instagram, @CAP, que o nosso CAP agora tem um né? CAP. Sim. Mas o Instagram é @capmudo.grapiúna. @cap.grapiúna. Então, No Instagram, né? No Instagram, nosso Instagram é muito ativo, nós respondemos de forma rápida. Então, entre em contato no Instagram, se não for daqui, mas pode também me procurar e a gente realiza, sim, a formação. Há algumas coisinhas que a gente pede, mas tudo fácil de resolver, entendeu? A formação e faremos com louvor, é só entrar em contato. Certo. Na questão aqui dos alunos, dos atendimentos, quais são os tipos de aluno aqui que mais são atendidos? É visual, é autista, é deficiente auditivo, qual é? Aqui tem essa maioria aqui no CAP. Sempre foi o maior número de deficiência intelectual. Sim. No entanto, desde o ano passado, tem crescido muito a quantidade de autistas, né? Então, do transtorno do espectro do autismo. Crescendo muito, seja pelo conhecimento ter chegado às escolas, às famílias, enfim. Há muitos autistas não diagnosticados, inclusive adultos, né? Que vem descobrir agora que era autista. Então, a gente tem esse avanço, por isso que é tão importante a ciência, a tecnologia, tudo isso aqui que nós estamos fazendo, o podcast, porque aí chega o conhecimento às pessoas. E o autismo é uma coisa que vem desenvolvendo muito, né, nos últimos tempos. Muito. As causas são desconhecidas, são várias, é complexo isso. Há questões genéticas, há estudos sobre agrotóxicos, enfim. A ciência não chegou nisso. Mas é interessante que há muita questão genética, né? Então, por exemplo, eu vi um estudo do autismo de suporte nível 3, que é o mais grave. Geralmente eles são não verbais, precisam de muita ajuda. Por isso que, assim, de suporte nível 3 precisa de muita ajuda. Geralmente tem um pai ou uma mãe com o nível 1, entendeu? Sim. Mas não é só questão genética, tem outras questões sérias. Há uma cidade, por exemplo, que está sendo estudada pelo número muito alto de autistas nessa cidade. E ela é próxima a plantações do agro, né? Com muito agrotóxico. E aí eles estão estudando se há alguma relação, mas ainda isso não foi publicado, por isso que eu não vou citar nomes. Certo. Mas é interessante. Então, não é uma coisa só de hoje. Está aumentando, está. Mas o diagnóstico está chegando. Isso é muito bom. Então, quantas vezes, Gabriel, olha lá para trás, gente, olha lá para trás, você olha, aquele colega estranho, sabe? Aquele primo seu estranho, já eram autistas, excluídos, sofrendo todo tipo de bullying. E eu tenho um primo autista.
É mesmo? Sim. Entendeu? Então, quando a gente olha lá para trás, lá, eu falei para minha mãe, olha lá, minha mãe, para sua turma. Então, você vai lá atrás descobrir. Só que aí, muitas vezes, a família, quando era mais grave, o de suporte nível 1 mesmo é muito discreto. Você nem percebe o autismo, quase, né? É sutil. As sensibilidades que são afloradas, mas é muito sutil. Aí você olha lá para trás, você vai ter assim, eu tinha aquele colega que não gostava da festa, não gostava do barulho, entendeu? Então, não é uma coisa de hoje. Hoje, com conhecimento, chegando às pessoas, você está tendo um diagnóstico. É claro que está aumentando, sim, muito. Há um estudo, Gabriel, que em 2035, toda família terá um autista. Meu Deus. Então, a gente precisa se preparar para isso. Precisa aprender o que é autismo, precisa aprender sobre as sensibilidades, para aprender a acolher, a aprender a respeitar, entendeu? E são inteligentíssimos. Certo. E como é essa questão aí da diferença de nível do autismo? O autismo tem nível 1, 2 e 3. Então, eu falo assim, nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3. Então, a questão do nível 1, por exemplo, que A diferença de um para o outro. Eles convivem, eles estudam nas escolas, o nível 1, né? Então, você mal percebe. No nível 2, você tem uma dificuldade maior. Então, por exemplo, em casa, eles conversam, entendeu? Convivem muito bem, mas quando chegam no ambiente escolar, por exemplo, não falam no ambiente escolar. Se sentem, digamos que, isolados. É mais do que isso, né? O sofrimento é maior. Não entram na sala, às vezes. Então, há uma condição que não é aquela deles, como de suporte 3, o de suporte nível 3, ele é não verbal, tanto em casa, no ambiente familiar, quanto na escola, quanto em qualquer lugar, entendeu? Tende a ter mais crises, muitas convulsões. Cada caso, autismo, cada um é um. A gente nunca pode generalizar. Mas o de suporte nível 3, aí você tem as características do não verbal e de precisar de mais ajuda. Às vezes é questão de higiene, de tomar banho, de comer. O de nível 2, ele vai ter essa oscilação. Em alguns ambientes, ele vai ter... É claro que não é só isso, né? Eu estou sintetizando assim, por baixo, desse bem nivelado, sem entrar em questões mais profundas, mas a gente tem esse suporte de ter uma pessoa acompanhando o tempo inteiro. O que nível 1 não precisa. Tá certo. E podemos falar um pouquinho sobre o seu tempo de professora? Tempo que você esteve em sala de aula como professora? Sim, sim. Foram quantos anos? Eu já estou com 31 anos de experiência e em sala de aula eu passei no concurso do Estado em Bicaraí, né? Eu sou de Bicaraí. Olha. E Bicaraí, Terra Santa, em Tupi, né? Terra Sagrada, minha cidade natal. E em Bicaraí eu passei na seleção do Estado, fui dar aula na Salomé, foi uma experiência linda. Eu já ensinava ensino médio na rede particular. E aí eu peguei uma turma de alfabetização, não sabia para onde ir, sabe, Gabriel? Eu não sabia para onde ir, aquelas crianças. Eu tinha muito trato com adolescente. Perdida no início. Perdida, foi assim, muito perdida. Mas, enfim, aí acabei me apaixonando. E quando eu estava com essa mesma turma, que antes era assim, né? Você acompanhava o menino no primeiro ano, segundo ano. Antes era a primeira série, né? Aí hoje é primeiro ano, segundo ano. Sim. Eu passei em outro concurso, já tinha concluído a UESC, Letras, e fui já para o ensino médio, que antes havia o concurso liberal. Assim, no sexto semestre da universidade, você podia fazer o concurso, entendeu? Para o Fundamental 2, né? 1 e 2. 1 e 2. Eu fui por 1. E aí, depois de você formada, você fazia para o ensino médio. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo tem que estar com a conclusão do curso. Aí, quando eu passei no outro concurso, eu tenho dois concursos, eu fui chamada para o ensino médio. Eu já era da rede privada, né? Ensinar literatura, leitura e produção textual, né? Língua portuguesa. E aí, eu não quis abandonar os meus meninos. Falei, não, eu vou com eles até o 4º ano. Antes era até o 4º ano, né? Isso. E aí, no final, quando eu concluí com eles, um vilarejo de Bicaraí chamado Salomé, pense. Eu amava demais aqueles meninos. O barro vermelho da estrada, sabe? Eita. Se perdesse o ônibus, a gente tinha que voltar andando para Bicaraí, 5 quilômetros. 5 não, acho que 7 quilômetros. Enfim, aí no último ano, quando eu fui me despedir da escola para ficar integral no ensino médio. Foram quantos anos nessa escola? 4 anos. Gabrielzinho, nenhum conhecia o mar. Gente, Bicaraí está a 30 quilômetros daqui. E aí eu peguei o 13º e disse assim, vocês vão conhecer o mar. Fretei um ônibus
E aventura. Comprei, sabe, protetor solar, roupa de banho para todos, né? Eles tinham condição de vida assim que não podiam arcar com tanta despesa. E aí eu levei esse homem, minha mãe foi comigo me ajudar, algumas colegas. E aí eu levei esses meninos de lanche lá, almoço, reuni, consegui uma barraca aqui para fazer esse almoço, né? E levamos para a praia. Mas, nossa, nunca vou me esquecer daquilo, quando chegou ali no Pontal, que eles viram o mar, sabe? Aí eles gritavam, gritavam. E foi muito lindo. Já estavam assim com 10 anos, entendeu? Entre 9 a 12 anos. Quando você falou barraca, eu pensei em barraca de acampamento. Não, Deus me livre. Não tinha essa coragem. Mas passamos o dia. Ao chegar na Salomé, distrito de Salomé, as mães estavam ajoelhadas rezando, sabe? Torcendo para ter dado tudo certo. Não, rezando, morrendo de medo dos filhos lá na praia, né? Mas foi muito perfeito e foi a minha despedida. E até hoje eu vou falar para você que foi uma das turmas que mais marcou em minha vida. Eu tive turmas muito maravilhosas no ensino médio, mas essa turma é muito especial. E nesse tempo aí que você foi professora, trabalhou com deficientes? Engraçado, trabalhei sim, né? Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, mas quando eu entrei no CAP, foi que eu fui identificar, né, as deficiências, principalmente aquelas nem sempre visíveis, né? Existem as deficiências ocultas. Há quantos anos aqui? No CAP? Sim. 3 anos. E aí, o que aconteceu, Gabriel? Mas eu sempre tive afinidade, entendeu? Eu sempre tive empatia e cuidado com meus alunos que tinham deficiência. Então, por exemplo, a deficiência intelectual você percebe, né? Pela aprendizagem do aluno. Sim. Então, a gente nem tinha essa formação, mas eu acho que foi por isso que eu vim parar no CAP, entendeu? Porque eu levantava essa bandeira na escola que eu trabalhava de protegê-los. Então, tanto quanto professora, eu tenho vários relatos, assim, eu colocava do meu lado, sabe, na sala de aula, ao meu lado. Eu tinha muito cuidado com eles. Eu acho que é a afinidade mesmo que eu tinha com ele. Não sabia nada, entendeu? Eu não sabia como é que eu vou dar aula para ela, como é que eu vou dar aula para ele, mas eu ia atrás. Então, eu sempre tive essa empatia que algumas pessoas têm com outras coisas, eu tinha com isso. E depois eu me tornei vice-diretora do Maria de Lourdes, e depois virou CETEP, e eu continuei abraçando essa causa. Então, eu sempre tive esses meninos assim com muito cuidado e com muito amor, que foi uma das coisas que me fez me tornar diretora do CAP. E você já havia imaginado estar assim, no local como o CAP? Já havia imaginado? Não, o CAP foi uma grata surpresa e uma bênção que eu tive, né? Eu estava assim, preparando para me aposentar. Inclusive, eu aposentei de 20 horas. Poxa, ainda bem que você não se aposentou, tá aqui com a gente, né? Por um lado. Verdade. Aí eu recebi o convite do núcleo territorial. E eu, como já estava me despedindo mesmo, de qualquer forma, da escola, eu aceitei o convite. Sim. Mas foi assim, Valeu. Não esperava, nunca pensei nisso, entendeu? E eu me senti assim, eu me lembro da primeira vez que eu entrei no CAP, Gabriel, eu fiquei muito emocionada. O CAP estava em atendimento e eu me senti assim, sabe quando você se sente no paraíso, um lugar diferente? Aqui é um lugar diferente. Com certeza. Porque é um lugar de muito amor, de muito acolhimento. Sem Por isso que dúvida. os meninos ficam assim, contando os dias do dia do CAP, assim. Minha mãe, né? Faltam 3 dias, faltam 4 dias para chegar ao CAP. Porque aqui não existe bullying, não existe nenhuma forma de discriminação, não existe nenhuma forma de violência. Verdade. Então é tudo muito... Os professores são muito competentes, é uma elite de professor, sabe? Não tenha dúvida. Exato, é um clima muito harmonioso quando você lida com professores muito assíduos, muito competentes no seu fazer, seja no AE, seja nas oficinas, e de uma harmonia do funcionário, das merendeiras. Nossa, é maravilhoso. A equipe aqui é nota 1000. É nota 1000. É nota 1000. Olha, eu não sei se você está por dentro, e os nossos telespectadores aqui. Eu tenho 24 anos, e só de CAP, sabe quanto eu tenho? Não. Quer chutar, né? Vai? 13 anos. É, né? Bateu na trave. 12. Quase acertei. Eu pensei na idade do CAP. Quando eu cheguei no CAP, o CAP tinha só 1 ano. Foi justamente quando eu comecei a estudar na rede do Estado. Porque antes eu fazia parte do CPEI, que é do município. Aí, em 2012,
eu cheguei aqui no CAP e não saí mais. Só alegria. E você, então, conhece muito o CAP. Com certeza. Eu acho que eu sou o aluno mais velho daqui, que mais tem tempo aqui. Em 2011, quando o CAP foi criado, o Vivé, que era a diretora, foi a primeira diretora do CAP, maravilhosa. Foi. Depois veio Dea, que é a nossa Deildes Moura, também muito maravilhosa. Já estou na terceira que me fase recebeu, de né, direção. para ser a terceira diretora. Como, Gabriel? Já estou na terceira fase de direção. É verdade. E com isso, né, vale muito a pena que eu já tive e tenho, né, aulas de música, arte, informática e já até gravei música. Eu sei, a coisa mais linda é você cantando, gente. Não, nem tanto. Não, eu não canto tanto assim, não. Meu negócio é falar, né? Porque para cantar bem eu só canto no chuveiro. Não, uma música belíssima, inclusive dirigido na época, não foi pelo nosso professor Alan Salomão. Isso. E foi um trabalho muito lindo. Eu me emociono sempre que eu vejo aquele clipe, eu choro todas as vezes, assim, de tão lindo. É, música que foi composição minha junto com Fabiana, que infelizmente não tá mais aqui no CAP. Ó, ele esteve aqui ontem, você soube? Não. Aham. Olha. Tá morando no Rio, agora é carioca. Queria E estar lá. veio nos visitar ontem. Foi uma alegria aqui, Fabiana. Queria estar lá no Rio. Fabiana, gente, é cega, deficiente visual e é massoterapeuta perfeita, muito linda. E está fazendo um curso agora no Rio de Janeiro e veio nos visitar ontem. Eu já fui atendido por ela. Massoterapeuta nota 10. É nota 10 mesmo. E desse tempo que você está aqui no CAP, o que você aprendeu e vem aprendendo? Nossa, muitas lições, Gabriel. Muitas lições Exemplos. de paciência, de mais amor, de compreender nessa diversidade que é o CAP, dos limites de cada um. Então, do quanto uma palavra às vezes faz diferença, entendeu? Tá ali o aluno, aí você passa um bom dia, uma atenção maior. Então, tudo é muito para eles, né? Porque aqui no CAP os meninos são protagonistas. Então, da sensibilidade de um cumprimento. Já aconteceu o contrário também, Gabriel. Eu fui cumprimentar um menino, entrei numa sala que estava sendo atendido. O CAP tem um atendimento no AE individual, né? Fica professor e aluno. Sim. E eu toquei nas costas dele. Né? Eu fui dar bom dia, menino. E ele era um aluno novato, autista, nível 3 de suporte. E ele tem aversão ao toque, né? Ele tem sensibilidade tátil, que é uma sensibilidade muito importante no autismo. Então, são meninas que rejeitam abraço, toque. Por que eles rejeitam esse abraço e toque? Porque dói, sabe? Dói na pele, né? Então, por isso que você não pode abraçar. E aí, ele ficou agressivo, né? E eu fiquei uns 15 dias evitando ele para ele esquecer. Então, não é assim... É isso que a gente aprende enquanto professor, enquanto educador, e é isso que a gente ensina aos professores. É você que tem que ir no limite do aluno. Então, eu que comecei a fugir dele para ele esquecer aquilo, porque ele reagiu assim, ele desregulou, entendeu? O autista, quando desregula, aí pode ter uma convulsão, às vezes deita no chão, pula, né? Fica nervoso. E aí eu me afastei, a Daniel não pode tocar. Eu falei, nossa, me desculpe, porque como ele era aluno novato, eu já sei quem é que eu posso tocar e quem eu não posso. E foi assim, um leve toque nas costas, e bom dia, né? Só bastou isso. Mas aí, como é que a gente se coloca? É eu que tenho que me adaptar para ele e não ele a mim. Então, eu fiquei escondida no dia do atendimento dele. Eu evitava, eu não entrava na sala. Aí, passou um bom tempo, porque ele me olhava assim, furioso, sabe? Que os meninos daqui são muito amorosos. Mas aí, era um aluno novato com uma sensibilidade em que eu não fui atento, o erro foi meu, de saber, olha, quem é, né, que está chegando, o que é que ele tem, que é autismo. E aí, enfim, passou um tempo eu fugindo dele, até que hoje está o maior amor comigo. Ele me dá tchau, entendeu? E aí, então, é isso que a gente aprende, sabe? Que não é o outro ceder para você, é você ceder para o outro. Seja enquanto diretora, seja enquanto vice, seja professor, não interessa, seja enquanto funcionário. É a gente que está aqui para servi-lo e não o contrário. Ótimo. Hoje,
Graças a Deus não teve mais esse problema, né? Foi só dessa vez ou teve outra? Não, só foi essa situação mesmo, mas eu aprendi muito, né? Porque eu preciso respeitar essa sensibilidade. Essa questão do autismo é tão importante que as pessoas saibam, sabe, Gabriel? A deficiência auditiva, por exemplo, o barulho dói, é um ouvido biônico. Então é por isso que, às vezes, o intervalo de uma escola, o arrastar a cadeira na sala, machuca. E o menino não quer ficar em sala, ou ele não quer mais ir para a escola. Entendeu? Barulho de criança, barulho da bola, a bola batendo na quadra, isso dói. Então, a sensibilidade, a seletividade alimentar, por exemplo, dos autistas. A gente compreender que não é birra, não é negligência, permissividade dos pais. Olha como é que a mãe criou, não come uma verdura e nem uma fruta, não é assim? Mas não é assim. Se você forçar uma criança, um adolescente desse, é capaz dele entrar em convulsão. Eles vão vomitar, eles vão passar muito mal. Só de imaginar ele comer aquele alimento, eles estão passando mal. A sociedade precisa saber disso, que não é birra, que não é má criação, que não é permissividade dos pais. Porque tem muitas pessoas que não sabem e criticam sem ter a mínima ideia, né? Fala por falar. Exato, Gabriel. Aqui mesmo, nosso cardápio, a gente tem o cardápio é diferenciado. Então, eu já sei por dia, entendeu? Então, quando eu trago um alimento novo, aí eu faço o teste, né? Então, por exemplo, o aipim cozido, que é da nossa agricultura familiar. Foi que eu tomei café hoje. Ah, delícia, não é? Mas aí eu tenho autistas. Então, eu tenho que ter o aipim cozido e eu tenho que ter um outro plano de cardápio, porque se ele rejeitar o aipim cozido, eu tenho que oferecer. Aí a gente vai anotando. Olha, esse alimento foi aprovado por dia. E é por dia, entendeu? Porque a gente tem atendimentos diferentes a cada dia. Então, eu tenho sempre plano A, B e C. Há alunos aqui que eu tenho o lanche separado todos os dias que ele vem, entendeu? Assim, ó, pra ela tá reservado aqui, porque ela não come isso, nem isso, nem isso. Feijão tropeiro, Gabriel, não erra. É unânime. Nota 10. Já gosto de feijãozinho tropeiro. Eu não gosto do feijão normal, de caldo, mas feijão tropeiro... Pode mandar ver que eu gosto. E é importante nós falarmos sobre isso, que é aí que entra o bullying, né? Então, por exemplo, o aluno autista, o adolescente, a criança autista, que tem aversão ao abraço, porque ele tem sensibilidade tátil, ao toque, aí vai o colega, ou às vezes até o parente, sabe? O primo, que nada, quando ele chegar, a gente vai agarrar, porque ele tem que aprender. Olha só, ele tem que aprender, ou seja, a sua vontade que tem que prevalecer. E você está lidando com questões neurológicas de uma sensibilidade que quase ninguém tem. Então é preciso respeitar. Se ele tem sensibilidade tátil, você não gosta do abraço, não é para abraçar. Em vez de ir na compreensão, é tipo como se fosse na marra, né? Na marra. Você vai de qualquer jeito. É o ego, né? É o ego, é a minha vontade. Não, você vai aprender a comer frutas e verduras e não sabe que ali há uma sensibilidade a texturas. E assim como o autista do abraço, viu, Gabriel? Que só vive abraçando. Autista, cada um é um. Tem um que fica abraçando a gente o tempo todo na escola. Observe como tem meninas que vivem abraçando. Tem um exemplo mesmo. Aqueles que também são muito brincalhões, né? E como você falou da questão do bullying também, já passei muito também por isso na época de escola. É uma coisa muito chata. É uma coisa muito chata e uma coisa que eu sempre digo, só sabe quem sente e quem passa. Sim. Só sabe quem sente e quem passa. Hoje a entrevista é com você, mas eu vou dar um exemplozinho sobre a minha deficiência visual, que como eu, na época de escola, não conseguia, né, fazer a leitura do que estava no quadro da carteira. Eu tinha que levantar e ir para frente do quadro. Tinha essa dificuldade. Os colegas que não sabiam, né? Enquanto eles estavam sentados numa boa, escrevendo, não, eu tinha que ficar em pé, com minhas pernas doendo. E tinha vezes que eles me atacavam e ficavam jogando bolinha de papel. Isso aí, às vezes, uma coisa que traz o estresse, absurdo, né? Isso aí traz o estresse. Constrange, humilha. Com certeza. Isso aí eu sofri bastante. Eu mesmo sofri bastante. E até hoje mesmo, no dia a dia, não é na escola, mas na rua.
na rua mesmo. Tenho muita dificuldade na hora de pegar um ônibus. Às vezes, quando eu vou atravessar a rua, estou na faixa de pedestres, uma coisa que eu uso é a minha bengala. Eu pego a bengala e coloco assim na frente para um carro prestar atenção e ver se para. Essa semana mesmo eu fiz isso. Eu fico até com medo da bengala bater no vidro do carro. O carro pode passar em velocidade, mas é o jeito que eu tenho que dar. Não é fácil. E eu mesmo aqui no CAP aprendi a ter essa parte dessa compreensão. Valeu e vale muito a pena. Para você que não conhece, para você que está por fora, eu aconselho, né? E você, Denise, não passou o endereço do CAP, né? Passou só a rede social. Gabriel. Mas eu acho que essa sua história, como eu já sei outras histórias suas muito interessantes, tem que marcar uma agenda aí, viu, produtores? Com o Gabriel, você contar aquele relato com a professora de matemática. Então, tem mais coisas aí. Eu considero a baixa visão e altas habilidades ainda mais excludentes. Então, porque há altas habilidades, o menino é inteligente, mas não é só isso, é um transtorno. Então, há questões de socialização, há questões, nem sempre a alta habilidade está em todas as áreas. Aí você acaba excluindo, você não olha aquele menino que ele precisa de acompanhamento, precisa de terapias, ele precisa também fazer o AE. Então, altas habilidades e baixa visão é outro também que sofre muito. Porque como enxerga, mas enxerga muito pouco, aí as pessoas acham que estão enxergando. Então, não tem o mesmo cuidado, né, com os cegos. Se os cegos já sofrem exclusão, baixa visão sofre dupla, né? Então, por exemplo, o seu celular mesmo ele é todo ampliado. Sim. Aí acho que como eu vejo que você encosta bastante e você tem um celular ampliado para isso, mas a pessoa pensa que você está enxergando. Então, isso repercute na escola, porque precisa ter fonte ampliada. Você tem a lupa, você tem a reglete. A reglete, você tem o plano inclinado, a mesinha. São coisas simples de livraria que você compra, entendeu? Mas essa parte aí mesmo, por exemplo, da lupa, eu nunca gostei. Né? Nunca gostei. Tem alunos que gostam, a lupa ajuda, a régua também ajuda, que é uma régua lupa, né? Em que você vai. Então, o professor precisa ampliar, isso é obrigatório. Há escolas que nem sabem disso. Então, os meninos ficam lá sem enxergar. Porque fonte 12 é inviável para a baixa visão. Se bem que cada um tem um grau, às vezes a fonte tem que ser 26, 24, cada um é um médico que vai dizer isso. Se eu não me engano, na época que eu estudava no Cionf, a minha fonte era 26. E eu só conseguia fazer a leitura em letra maiúscula. Eu tinha certa dificuldade com letra minúscula. Eu não gostava. Sim. Uma coisa que eu era um pouco chato também, eu não gostava que fizessem a leitura para mim. Eu não gostava. Eu mesmo preferia ter a fonte ampliada para eu fazer a leitura. Eu não curtia muito ficar dependendo, né, de outra pessoa para ler para mim. Porque às vezes a gente não presta atenção, não consegue focar e ficar pedindo para a pessoa repetir o tempo todo. Pelo menos no meu ponto de vista, na minha opinião, não dava muito certo. Quando eu fiz a minha prova do Enem mesmo, foi em 2019, se eu não me engano, foi desse jeito que eu pedi. Não queria um acompanhante. Queria que a prova fosse ampliada. Não sei se você se lembra daquele caso em São Paulo, no metrô, entrou uma moça com a bengala amarela, né? Sim. E baixa visão, e ela entrou no metrô e alguém deu lugar para ela sentar. E aí ela sentou e pegou o celular da bolsa e ela começou um celular ampliado, mas a pessoa não via, porque você fica de costas, né? E aí começaram a gritar com ela como se ela fosse uma golpista, sabe? Se fazendo de cega. Só por causa de e ela estava enxergando. Né? Só por causa de e aí ela quase foi linchada no metrô. Eu vi assim. Por sorte, acho que era um policial que estava presente, e aí conseguiu impedir, e ela teve condição de falar que ela era baixa visão. Ou seja, uma pessoa que só enxerga 20%, gente, e às vezes em um olho só,
Às No vezes meu caso. olha aí, é pouco demais, né? E tem vários tipos também tem a visão cune, né? Aquela lateral, tem vários tipos de cegueira. E aí então a falta de informação da população é muito séria. Então poderia ter tido uma tragédia ali naquele metrô. Sem dúvida. E no celular mesmo, muitas pessoas não sabem, mas tem o Talkback, né? E vários outros programas que podem ser baixados, que faz a leitura da tela, faz a leitura do que está escrito, para a pessoa que não consegue ler o que é que está aqui na tela do celular. Denise, atualmente, qual é o papel do professor na inclusão social em sala de aula? Poderia nos explicar? Esse é um ponto muito importante, Gabriel. O papel do professor na luta pela inclusão, pela educação inclusiva, ele é primordial. De um lado, a gente tem professores que lidam com diversos tipos de deficiências e transtornos de aprendizagem. Por outro lado, falta formação desse professor. Então, você vê que a sala de recursos, que é uma iniciativa do governo federal, implementa as salas de recursos, mas falta o elo disso, que é a formação do professor. Por outro lado, a gente tem um professor do lado dele, né, que lida com esse monte de meninos com deficiência e não sabe o que fazer. Alguns, pela empatia, busca conhecimento, busca, como nós, né, que fomos, a maioria aqui do CAP, viemos disso, professores que nós somos da rede básica, e por empatia a gente, né, o que fazer com eles, o que fazer, enfim. Mas aí o que acontece, né? É tanto que o CAP partiu na frente nisso, enquanto Centro de Apoio Pedagógico. Entramos numa era de formação para professores e fizemos muitas. Só o ano passado foram 898, se não me engano, professores sobre deficiências visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo. Esse ano a gente está com adaptações curriculares para o pessoa em construção do PEI ou do PDI, que é o Plano Individual Especializado. O que acontece, né? Então, a gente está indo nesse front, né? Abrindo caminhos de conscientização e de conhecimento para esses professores, para ampará-los de como saber lidar e pistas metodológicas de como ensinar esses alunos. E é muito importante isso. E porque o professor, sabe, Gabriel, é tão interessante, às vezes os pais, por uma questão de não querer enxergar, de autossabotagem, ou por falta de percepção e de conhecimento, não enxerga e não vê o transtorno de aprendizagem e ou deficiências. Eu falo das deficiências não como cegueira e surdez. Eu falo das deficiências que envolvem questões neurológicas. Então, eles demoram muito para perceber. Então, há casos que se diagnostica, por exemplo, o autismo, o TDAH, lá acima de 14, 15, 16, 20 anos, entendeu? Quando já está desde a primeira infância. Então, o professor em sala de aula, nesse momento, ele é decisivo, porque o professor vê tudo, né? Eu sou professora. Você vê. Então, assim, para sair de alguns estigmas que a gente acaba, pelo senso comum, reproduzindo, e começar a ter um olhar mais clínico, científico sobre isso. Então, aquele menino que se rotula assim, ele é estranho, né? Ele é o estranho. Mas como assim ele é o estranho? De repente, ele pode ser um autista, entendeu? De repente, ele pode ter algum transtorno psiquiátrico até, que nem é de aprendizagem. Então, isso precisa ser investigado por um médico. Então, quando o professor sinaliza, tem alguma coisa errada, seja na questão da linguagem escrita, na linguagem falada, seja na questão comportamental. Havia um aluno, por exemplo, na escola, que ele não saía para o intervalo. Ele ficava igual um passarinho assim no cantinho da sala, entendeu? E um menino maravilhoso. Ele falava, ele escrevia bem, ele tinha um bom rendimento escolar, mas no intervalo, olha a pista, ele ficava recluso. E aí nós assim, mas por que você não vai lanchar? Não. Havia um pânico. Olha, é uma pista. É uma pista de um transtorno. Eu falei assim, isso tem que ser investigado. E aí a gente passou na direção, era uma escola muito grande, passamos a levar o lanche para ele, combinamos, né?
com algum colega para levar. E aí a gente chama a família. Isso precisa ser investigado, entendeu? O que é que há nesse pânico? É uma questão só de fobia social? É uma questão com relação à multidão? Ou há um espectro do autismo aí que precisa ser investigado? Enfim, quando o menino passou a ser avaliado por neurologistas, por psiquiatras, aí chegou no diagnóstico que ele tinha um espectro do autismo, nível 1 de suporte, que é o mais discreto, né? Difícil você perceber, porque precisa de pouco suporte, comia, bebia, entendeu? Ia ao banheiro sozinho, bom na linguagem, não tinha dificuldade de aprendizagem, então demora a perceber. Mas na hora não é normal isso, ficar sem sair da sala, ficar no cantinho, entendeu? Não é normal, por exemplo, aquele menino que sofre bullying, não é normal aquele menino que não quer ser abraçado. Já aquele que agarra demais, que abraça o tempo inteiro também. Olha, pode ser o espectro, que aqui a gente tem autistas no CAP, e a gente tem os dois casos, aquele que tem pavor do toque, porque ele tem uma sensibilidade tátil sensorial e machuca, é uma pele muito sensível. E aí que entra o bullying. Ah, você não gosta de abraçar? Pois vamos abraçar. Isso é violência, isso é agressão, gente. Isso tem que ser assim, todo mundo tem que saber disso. Aquelas pessoas que evitam um abraço têm muita sensibilidade sensorial e machuca. Então, se torna agressão. Então, o professor, ele vê muita coisa. Ele vê aquele que abraça demais, entendeu? Que uma euforia, né? Às vezes, assim, acima do normal. Aquele que já foge, aquele que é mais introvertido, entendeu? Aquele que escreve de trás para frente, precisa ser investigado, dislexia. A gente não é médico, então tem que ter feito uma avaliação. Eu sugiro assim, se o professor percebe alguma coisa, ele precisa o quê? Acionar a coordenação da escola. Se não tiver coordenação, aciona a direção e pede que a família seja chamada e pede que o aluno seja avaliado por um neurologista, se for o caso, né? E, antes disso, a escola deve entregar um relatório. É muito importante, vocês não sabem como ajuda, assim, um relatório dos professores. Como é que ele é em minhas aulas? Como é que ele se comporta? Quais as dificuldades dele? Quais as potencialidades? Quais são as limitações? Quando o neuro lê aquilo, sabe? Mas ajuda tanto, porque a família não saberá falar. Ela não saberá falar. Ou ela não sabe, ou em casa, Deus chega lá no feito médico, fica nervosa, se esquece de dizer o que é mais importante. Mas quando vai um relatório da escola, dizendo como é que ele processa ali. Então, por exemplo, o TDAH, Gabriel, pode ter muita dificuldade, a maioria, com atividades escritas. Então, não é preguiça, gente. Você sabe os estigmas, sabe? É preguiça, é estranho, é preguiça, é agitado. Não é assim, né? Então, há uma dificuldade. A autossabilidade também, você sabia? A autossabilidade também pode ter muita dificuldade, porque o cérebro dele é tão veloz que ele, entendeu? Ele acha aquilo tedioso. E há questões neurológicas também. Então, quando você parte dessa questão de sair do estigma, porque é agitado, por agitado, não é. Às vezes é uma hiperatividade, um TDAH, que precisa de um diagnóstico, que precisa ser medicado, que é outra questão. Ah, não vou dar remédio para meu filho. Gente, às vezes ajuda tanto. A medicina avançou e há remédios, não é deixar o menino zumbi, nem dopado, não é isso. Há medicações hoje que só faz com que ele tenha mais foco, e nada não deixa ele com letargia, entendeu? Não deixa ele sonolento. Então, esses estigmas que são criados pelos seres comuns mesmo, que a gente não entendia, né? O preguiçoso, o agitado, ele tem preguiça de fazer atividade, ele não quer ficar em sala de aula. Gente, o TDAH, ele não fica ali parado, não é porque ele não quer, é porque é um cérebro que anda a 200 km por hora. Então, chega dói naquela criança, aquele adolescente, sentar, como nós estamos aqui, ficar assim, olhando para o outro. Eles não conseguem, porque é uma questão neurológica. Então, qual é o dado aí? O CAP entra nesse centro de apoio pedagógico com esses alunos, mas nós precisamos de um laudo, nós precisamos de um diagnóstico médico, e, se for o caso, do menino, da criança ser medicado. Há um transtorno, Gabriel, transtorno opositor desafiador, o TOD. Nossa, o TOD, né? Que é um transtorno que é caracterizado pela raiva, é o não, né? Eu odeio você, eu odeio isso aqui, eu não gosto de ninguém. Então, aquele menino TOD precisa ser muito acompanhado. Então, não é normal assim. Ah, é dele, nasceu assim. Não é assim, nasceu assim.
Isso é estigma, isso é senso comum. Isso é um transtorno que precisa muito, muito mesmo de acompanhamento psiquiátrico, geralmente de medicação e outras terapias multi, né, que é todo um conjunto de terapias para isso, para que esses meninos sejam amparados e que protejam a escola também, porque o nível de agressividade pode chegar ao ponto de agredir o próprio colega ou um professor. Mas são meninos que precisam de socorro, meninos que precisam de ajuda e não de estigma e rótulos. Tá certo, Denise, que bom. Essa é a importância, então, nesse caso, do professor, não é? Sim. Que maravilha. E recentemente, Denise, se eu não me engano, teve um curso de Libras, não foi? Se eu não me engano, aqui no CAP? Sim, o CAP começou ano passado. Foi um convite que eu fiz à professora Alessandra Palmeira, aqui do nosso CAP, especialista em deficiência auditiva e também intérprete de Libras. E eu disse assim, Alessandra, vamos oferecer para a comunidade um curso gratuito de Libras, porque como é que a gente consegue promover a inclusão sem uma ação? Então, seria muito bom a gente aqui ficar dentro do CAP, mas a gente precisa abrir essas portas, ampliar esse horizonte de expectativa. Então, há uma comunidade de surdos que não consegue comunicação porque a população não sabe Libras, enquanto uma língua, que Libras é uma língua oficial. É uma coisa muito conhecida, né? Exato. Então, ela aceitou, né? Graças a Deus, ela poderia ter dito não, mas ela aceitou. E nós começamos o ano passado, formamos 600 pessoas, você acredita? Tudo foi isso? Foi muito bom em Libras. Isso mostra o interesse e a vontade, né? Da pessoa querer saber e aprender o que é isso, o que é as Libras. E a gente tem módulo 1, 2 e 3. Então, esse ano, a gente está com turmas do módulo 2. Agora, nós iremos para o módulo 3. Vai começar novas turmas agora no segundo semestre. Sempre a gente coloca lá no Instagram do CAP, certo? @cap.grapiúna. E começamos esse ano, que foi de uma conversa com a turma de Libras. E eu toquei no assunto de Braille e falei assim, se eu soubesse que haveria procura para Braille, nós poderíamos pensar em oferecer. Menina, na mesma hora, porque aí vem Gabriel, só de Barro Preto vem 5 pessoas em um carro, você acredita? Então, vem pessoas de fora. E aí, na mesma hora, assim, umas 5 pessoas disseram, eu quero. Isso só mostra o interesse, né? A curiosidade. Cheguei para a nossa professora Valéria Paim, maravilhosa, especialista em deficiência visual e é brailista. E ela aceitou, que foi também outro desafio, que ela poderia ter dito não. E nós iniciamos a primeira turma de Braille. O Braille não tem módulo 1, 2 e 3. É introdução ao sistema Braille, né? Então, é um curso básico. E nós terminamos agora essa primeira turma maravilhosa. Agradeço muito o Barro Preto por ter vindo. E tanto em Libras quanto em Braille, a gente tem presença de várias. Taboquinhas teve de Libras, Itacaré, Bicaraí, Floresta Azul, Ilhéus. Então, é muita procura. E o povo já está assim, quando que vai abrir a próxima turma? O curso é gratuito, com certificado. E a gente está aqui enquanto CAP para servir. Porque aí, quanto mais pessoas dominam Libras, maior a comunicação com os surdos, que essa é a língua deles. E quanto mais professores dominarem e pessoas da comunidade Braille, vai ajudar os cegos, seja nas escolas, seja em casa, como a gente tem casos aqui dos nossos cursistas. Em qualquer lugar, né? Denise, estamos encerrando aqui o nosso podcast. Eu peço que você deixe suas considerações, as suas palavras, né, aqui para o encerramento e convidar as pessoas para estarem aqui no CAP, né, para vir conhecer os nossos atendimentos, não é? Muito obrigada. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada a todos vocês. Muito emocionada hoje, que nós estamos hoje inaugurando o nosso podcast, que é o podcast do CAP, com muita alegria. E a gente faz essa retrospectiva, agradecer ao professor Dai, que é o professor Odaí aqui do CAP, quando ele teve essa ideia. E eu gosto da tecnologia, do futuro, aprovei imediato. O professor Alan, que abraçou essa causa e essa ideia e está aqui conosco nessa produção, firme e forte, maravilhoso. E a você, Gabriel, que o Gabriel é representante
dos nossos alunos, é um líder estudantil do nosso CAP, é representante do colegiado, então eu estou lidando com um locutor maravilhoso, muito inteligente, um orgulho nosso que é você aqui. Eu que E fico feliz. exato, é maravilhoso isso, né? Então que esse meio de comunicação, o PodCap, possa chegar a várias pessoas pela inclusão, né? Essa é a nossa meta, essa é a nossa visão. O nosso CAP fica aqui em Itabuna, na Avenida Manuel Chaves, 555. Então, na esquina do estádio, na antiga Kennedy, né? Na Isso. esquina do estádio, logo próximo à sinaleira, você vai ter um letreiro grande escrito CAP Grapiúna, CAP C-A-P-E, CAP Grapiúna. E em frente a gente está o estádio e estamos dentro aqui do campus do CIEBTEC. Então, fácil de achar o endereço, entendeu? Quase em frente à Vila Olímpica, nesse quarteirão aqui da Vila, antes, né, em frente ao estádio. Então, a gente convida tanto para conhecer o nosso CAP, que é esse lugar maravilhoso, quanto as portas estão abertas para atender aos alunos. A rede estadual é a nossa prioridade, mas a gente pode atender, tendo vaga, outras redes também, como a gente tem. E, graças a Deus, muito feliz por essa realização desse sonho de vocês com esse PodCap, que ele seja mais um instrumento de transformação social pela educação inclusiva. Que venha muitas e muitas entrevistas, não é? Sim. E não foi combinado, mas gostaria que você desse uma palavra ou uma frase de incentivo para os nossos telespectadores. Bom, os que estão assistindo, que têm alguma deficiência, algum transtorno, nós gostaríamos de dizer que nós estamos aqui para servi-los, para ajudá-los, né, nessa campanha, nessa luta pela inclusão. O CAP está engajado em muitos projetos. Esse ano tivemos um seminário de autismo, vamos ter também o seminário de deficiência intelectual, teremos atividade de uma gincana com os cegos, sabia, Gabrielzinho, que está vindo aí? E teremos também um seminário sobre legislação para surdos. Quais são as leis, os direitos? Então, são formas de ajudá-los enquanto luta pela inclusão. Então, qualquer necessidade, muitos pais têm nos procurado, às vezes são pai de criança, a gente não atende criança, 5 anos, 3 anos, não pode, mas a gente orienta, olha, quem é o neuro, se tem Itabuna fonoaudiólogo. Então, são referências que a gente tem, tanto professoras que são mães de autistas, quanto especialistas, né? Estou falando do autismo, mas tem também de surdez, de cegueira. Então, vocês que estão nos assistindo, a gente está aqui para servi-los, para ajudá-los. Temos um contato muito bom com a Associação dos Cegos, a CSB, com o nosso DEL maravilhoso. E a gente pretende continuar nessa parceria, e a Gincana está vindo aí com esse apoio. A gente vai sentar, já está começando a organizar, que vai ser muito maravilhoso. E aqueles que estão assistindo a gente, que não têm deficiência, mas que gostam da causa, que acolha mais ainda essa causa, sabe? Que venha para esse front, para essa luta, porque é um mundo que é feito não para as deficiências, não há diversidade. Há muito o que fazer ainda, sabe? Há muito sofrimento, há muita exclusão. Seja assim, de atravessar a rua, entendeu? Do atravessar a rua, das calçadas esburacadas, da falta do piso tátil, entendeu? Seja também da falta do conhecimento com as sensibilidades, com os lugares de regulação do autismo. Né? Para de julgar que é birra, que é falta de criação da mãe, que é ousadia. Não, não é muito mais sério do que isso. Então, a sociedade precisa, sim, né, ser flexível. Há uma característica, Gabriel, no TEA, no transtorno do espectro do autismo, TEA, que é a rigidez cognitiva. E, às vezes, a gente tem essa rigidez na vida. Mas, para que a inclusão se torne, sabe, uma realidade no nosso país, é preciso que não tenha rigidez cognitiva, mas, pelo contrário, é preciso que haja flexibilidade, é preciso que haja amor. E entender que nós somos diferentes, que nós somos diversos. Inclusive, Gabriel, amanhã a gente pode se tornar um deficiente. A gente pode cair, tomar uma topada, sofrer a questão cerebral, ficar paralítico, sabe, ficar cego. Então, meu pai tem Alzheimer. Olha aí, estou saudável a vida inteira e está na velhice com a deficiência. Na hora que a gente compreender que não é só o nosso umbigo, sabe? Que isso pode acontecer com todos, com todas as pessoas, o nosso olhar muda. Porque não é o outro, né? Aquilo que está lá, alienos o outro. É falar sobre nós mesmos. Então, lidar com a deficiência é lidar conosco. Porque a questão do outro é a minha questão. E tem muitas pessoas que têm a deficiência e se sentem envergonhados, né?
Exato, porque são muito excluídos. Mas nós estamos aqui para isso, para tentar melhorar este mundo e, quem sabe, ir aos pouquinhos, de grão em grão, ajudando aí nessa luta pela inclusão. Tá certo. Muito obrigado, Denise. Eu que agradeço. Valeu. E estamos encerrando o podcast. Lembrando, mais uma vez, eu peço que você curta, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Até a próxima! Muitos likes. Podcast no ar. Vamos juntos transformar. Podcast a brilhar. Mudar o mundo sem parar. Gravando. Fala, meus camaradas! Peraí, Lô. Deixa eu desligar aqui, que o celular ele toca sem parar. Gabriel. Respira. Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Peraí. Deixa eu fazer. E na hora do like eu posso fazer assim, ó lá, ó.